Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta do vídeo de hoje é bem rapidinha e é para atender a pedidos que eu tenho recebido aqui no canal a respeito de como eu faço a decoração das minhas peças. Vou logo avisando que eu não sou bordadeira, mas a gente sempre consegue fazer algo simples e que agrega um valor, sempre dão um diferencial ao visual. Mas antes da gente passar aos bordadinhos propriamente ditos, temos que falar um pouquinho sobre linhas de bordado. Essas aqui são super conhecidas no mercado e você não precisa ter uma grande quantidade. Basta, a depender de como você quer, como eu fiz aqui, usando 3 cores diferentes, que você tenha algumas meadas de cores complementares. Esse bordadinho não é rococó. Para fazer um bordadinho como esse, é muito fácil fazer aqui nesse pedacinho de feltro, que eu acho que a visualização fica melhor. Como é que eu comecei esse bordadinho aqui? Cheguei aqui com muito carinho, porque na peça de tricô e na peça de crochê, essas canetinhas que apagam, elas riscam. Você vai lá com cuidado, e vocês já viram aqui em vários vídeos que eu faço, que eu uso muito essas canetinhas. Você chega ali e faz o desenho que você quiser. Aqui, no caso das meinhas, fiz só uma florzinha. Nem fiz nada demais, só botei uma florzinha com 3 pontos argola imitando folhas. Aqui nessa touca, bem como na meia, eu já fiz um trabalho mais elaborado. Pois bem, vou mostrar esse aqui da touca. Para dar início ao nosso bordado, nós precisamos da nossa peça. Vamos fazer de conta que esse pedacinho aqui de feltro é a nossa peça. E uma canetinha dessa aqui, tipo fantasminha. E aí, você também vai precisar de um risco. No Pinterest, tá cheio de bordado que você pode aproveitar. Ou também pode desenhar à mão livre. Esse que eu fiz aqui, eu fiz 3 bolinhas bem juntinhas, e dessas bolinhas puxei 2 galinhos. Vim aqui, risquei assim, a mão livre mesmo. E foi só isso. Esse é o meu desenho. Como é que eu trabalho para fazer essas rosinhas aqui? Eu não vou fazer tão pequenininha que vocês não vão enxergar. Eu vou fazer uma maiorzinha aqui, mas é o mesmo processo. Primeiramente, vamos dizer que eu estou trabalhando aqui dentro desse desenho. Eu tenho aqui o meu círculo. Chego aqui e marco o meio desse círculo. E como um relógio, divido em 5 partes. Feito isso, vou trabalhar aqui com uma cor mais forte para que vocês enxerguem. Boto minha agulha aqui no centro. Você pode, inclusive, querendo, começar com a pérola aqui no centro. No meu caso aqui, eu só vou fazer a rosinha. Feito isso, venho aqui para a primeira marcação. Vou lá na outra e volto para o centro. São 5 tracinhos aqui para formar essa minha rosa. Você só tem que ter cuidado de quando tá trabalhando na peça de tricô, de ir passando qualquer fio por dentro da trama, para que não fique aparecendo
do outro lado. Deixa eu mostrar aqui o que eu tô falando. Tá vendo aqui esse bordado? Ó, não apareceu aqui desse lado, não, porque eu fui fazendo por dentro da trama da própria lã. Uma lã mais grossinha, dá para fazer facilmente e olha, quase você não nota do lado de cá. Passo minha agulha aqui para a parte da frente. Se fosse no tricô, colocaria aqui pelo meio da trama do tecido para prender meu fio e não deixar isso aqui escapar. Vou cortar. Isso aqui foi feito com 2 fios de linha. Aqui eu tenho os 6 que a gente tira ali da meada. Vou chegar aqui, passar esse fio aqui para a parte da frente. E agora é só uma brincadeira de um sim, um não. Por isso que essa agulha curtinha aqui, ela não tem ponta. Eu saí aqui, ó, no meio desses 2 tracinhos. Esse aqui eu vou passar por cima, esse aqui eu vou passar por baixo. Vou rodando. Passei por baixo, o próximo eu passo por cima e esse aqui eu passo por baixo. Ó. Passei por baixo desse aqui, vou passar em cima desse que está aqui. E esse aqui que eu comecei, que eu tinha passado por cima, eu passo por baixo. E vou alternando. Ora eu passo por cima. Passei aqui embaixo desse, não foi? Nesse aqui, vem por cima. Nesse aqui, ó, já vem pela parte de baixo. E você vai arrumando, vai ajustando aí, vai empurrando com a unha, vai ajeitando com a agulha, ó, tá por baixo desse aqui, tá vendo? Tá aqui por baixo. Então, esse aqui eu tenho que passar por cima e esse aqui eu tenho que passar por baixo. É por isso que é número ímpar, porque a gente trabalha um por cima e um por baixo. Então, embaixo desse aqui, eu vou chegar aqui, ó, passei por baixo, passo por cima desse daqui e por baixo desse daqui. E vou só rodando assim, gente. Não tem mistério, não. Qualquer pessoa consegue fazer. Se esse aqui foi por baixo, ó, chega, ele tá preso por cima desse e por baixo desse daqui. É só isso. E a gente vai completando a nossa rosinha. Vai arruando, não aperta para ela ficar altinha como ela tá aqui. Conforme a gente vai fazendo, ela vai crescendo. E é só continuar. Viram aqui? Pronto. Você vai definir o tamanho da sua rosinha. A gente cobre até esconder o risco que a gente fez, ou você achar que já tem um tamanho adequado para o seu trabalho. Olha aqui, como ela tá ficando
A gente já, aqui no finalzinho, você já vai procurando aqui por baixo. E tá pronta a nossa rosinha. Eu geralmente defino o meu desenho, dou uma riscada, mas vou fazendo uma de cada vez, porque eu vou sentindo como é que eu quero. E você tem que fazer uma bem próxima da outra, para que o desenho aqui, ela não fique abrindo, porque na malha, essa malha cede. Então, quanto mais juntinha você fizer, melhor. Se for necessário, depois você pega um fio e passa prendendo essas três assim por baixo, que não vai aparecer, para que elas não cedam e não fiquem abrindo conforme você usa a touca, só para firmar. Terminou a sua florzinha? Se você quiser botar uma pérola, pode botar lá no início. Também pode botar aqui no final. Como nós puxamos o fio aqui para o meio, você pode colocar uma pérola. Pega uma agulha mais fina, passa os seus fios, pega uma pérolazinha e retorna aqui no meio. Às vezes, quando você coloca a pérola já de início, muitas vezes ela afunda aqui no meio dessa flor, porque ela é alta, ó, e ela some. Mas você pode botar depois. Isso vai a seu critério e ao seu gosto. Feito isso, é só você arrematar. No crochê e no tricô, com essa mesma agulha fina aqui, eu arremato simplesmente atravessando algumas vezes o fio de um lado a outro. Passo para cá, volto aqui por debaixo dela, ó, com carinho, volto para lá, faço isso 2 ou 3 vezes e esse fio aqui não escapa e você não precisa fazer arremate lá do outro lado. Terminada a florzinha, é só dar uma puxadinha assim no fio e cortar. A florzinha ficou pronta. Não preciso fazer as outras 3, porque vocês já entenderam como é que se faz essa florzinha. O galinho, vou riscar aqui. Risquei o meu galinho. Vou pegar meu fio. Peguei meu fio aqui, troquei a minha linha. Para começar, eu passo por debaixo da flor, que é já para não aparecer lá do avesso. Tô evitando levar fio lá para trás. Eu trabalho só, na maioria das vezes, ponto à frente e ponto atrás. Vou lá, procuro fazer meus pontinhos do tamanho que eu acho adequados, a depender do tamanho do bordado. Você caminha para lá e na volta você preenche os espaços. Vou lá e tô chegando aqui no último. Cheguei aqui no último. Nesse último aqui, eu aqui, como esse desenho aqui é maior, tô trabalhando aqui com 3 fios. Nessas peças aqui, costumo trabalhar com 2. Nesse último ponto aqui, ó, não faço nada mais do que voltar nele 3, 4 vezes, como se estivesse fazendo uma folhinha. É só repetir aqui.
esse pontinho. Quando eu faço isso, ele fica gordinho e parece uma folhinha. E começo a voltar. Puxo aqui, vejo aonde foi que eu entrei aqui, vou voltar para tapar esse buraquinho. Vou lá no outro. Aqui. Venho aqui e saio aqui. Entro aqui, né? Tô voltando. Aleatoriamente, você pode até marcar. Eu botei uma folhinha aqui nessa ponta, não foi? Tô aqui. Você pode ter uma folhinha aqui. Você pode ter outra do lado de cá. Mais uma por aqui. E mais uma aqui. Você pode marcar. Se tiver medo aí de se perder e de fazer no olho. Lembrando que todos esses riscos apagam. Vou lá na frente. E faço uns 3 ou 4 pontinhos no mesmo sentido. Tô aqui, ó, entrando bem aqui para vou precisar cobrir essa outra. Aqui vai ter outra folhinha. Repito a mesma coisa. E fica assim. Esses galinhos você pode bordar quantos você quiser. Agora deixa eu mostrar aqui do lado para vocês uma coisa que às vezes eu falo. Esse galinho você pode bordar como eu bordei aqui, com ponto atrás, né? Que a gente vai caminhando para lá e volta para cá. É quase como se fosse um alinhavo. E o ponto argola, que é o que eu utilizei aqui nessas meinhas, é aquele pontinho que a gente saiu aqui. Você entra aqui nele, vai à frente, ó. Passa seu fio aqui e puxa. Vai fazer a mesma coisa. Você não saiu aqui? Entra aqui, sai à frente, passa o seu fio e puxa. E assim vão fazendo aqui umas argolinhas. Ó. Às vezes, quando você faz esse galinho, se você não quiser fazer esses 4 pontinhos, na pontinha, você pode fazer esse ponto, argolinha. Entra aonde você está, vai lá na frente e forma outro ponto. É uma cadeia. É aquele ponto que se eu soltar aqui e puxar, ele desmancha todo. Para finalizar, é só você passar para o outro lado e prender essa última argola e ele fica assim. Eu uso muito quando estou fazendo esses bordados pequenininhos, que eu quero só imitar aqui uma folhinha. Uso muito esse aqui, porque às vezes não dá para a gente utilizar esse outro aqui. Para finalizar um bordadinho como esse, eu aproveito e trabalho com o que a gente chama de nó francês. O nó francês é muito fácil. Vou prender meu fio aqui debaixo da rosinha. Vamos dizer que passei para lá e para cá. O nó francês,
Você segura a sua linha, pega a sua agulha, roda 3 vezes, segurando a agulha, traz ela bem aqui para a pontinha e entra aonde você saiu. Segura o fio e puxa aqui para o outro lado. Faz um nozinho, bem pertinho aqui. Fiz um, vou fazer um outro aqui. Você escolheu o local. Segura a sua linha. Pega a ponta da agulha. Roda aqui, ó, 3 vezes. Aperta aqui. Segura o fio. Não solta, não. Com um jeitinho, você volta aqui, ó. E passa a agulha para o outro lado e solta o fio. Vai formando aqui um nozinho. Fazer mais um aqui. Passa a agulha. Segura seu fio. Segura o fio aqui, ó. 1, 2, 3. Continua segurando o fio. Vai trazendo aqui, ó. Vai puxando a agulha e trazendo ele aqui o mais próximo que você puder. Entra aonde você saiu. Continua segurando seu fio. Não solta, não. Com jeitinho, ó. Você passa a agulha, vai. Ó. É um nozinho. Chama-se nó francês. Vai lá no próximo. Lógico que caminhando por dentro da malha que você tá trabalhando, né? Aqui eu tô passando pro avesso, porque isso aqui é só uma demonstração. Vou segurar meu fio. Fora isso, você pode encher com nozinhos. Aqui eu botei uns nozinhos. Aqui eu tô com 3 fios. Você pode, querendo um nozinho maior, fazer até com 4 fios. E você querendo, em vez de trabalhar com nozinhos ou complementando, pode pegar um fio de overlock, que é um fio bastante resistente, ele não arrebenta com facilidade, e prender pérolas no seu desenho. É assim que eu bordo as minhas peças, com esse bordadinho muito simples. Esse aqui é o ponto rosinha. Viemos trabalhando aqui, com um pontinho, foi caminhando para lá e depois voltei. Na pontinha, dou 3 ou 4 pontinhos para formar uma folha. Faço alguns nós franceses e aplico umas pérolas. Querendo, também pode trabalhar nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto cadeia. Não tem mistério. Não precisa fazer ponto rococó, que é mais complicado. Agora, existem outras alternativas, como no caso desse casaquinho aqui. Usei 3 florzinhas de cetim, bordei um raminho com 3 pérolas na ponta e botei uns chatões. Também faz um efeito muito bonito para quem não quiser bordar as rosinhas. Se quiser bordar as rosinhas, o processo é esse. E os bordadinhos ficam assim, bem simples,
bem fáceis de serem feitos e que qualquer pessoa, mesmo que não borde, como é o meu caso, consegue fazer um trabalho como esse, tanto na touquinha quanto nas veinhas. Eles fazem todo um diferencial. Essa então foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Nos vemos na próxima.